Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje para falar do marxismo universitário. Seria então esse marxismo universitário enfadonho? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, para começar, já vamos direto para o vídeo. Qual o lugar do marxismo na universidade hoje? Pessoal, hoje o marxismo ele é muito restrito, né? É engraçado que muita gente que vê de fora, né, acha que as universidades federais, estaduais, as universidades públicas, principalmente, então, são focos de marxismo, de movimentos de resistência à esquerda. A esquerda tem uma boa representatividade. Agora, ela está longe de ser a hegemônica. Não é? Ela está longe de ter a representatividade plena. E, principalmente, quando a gente analisa, por exemplo, o corpo docente, fica pior ainda, né? Quando a gente vê os alunos, os movimentos, a gente vê uma grande participação da esquerda, ainda não hegemônica, mas quando nós vemos os docentes, né, se reduz mais ainda, né? Então, o marxismo, vamos então delimitar aqui esse marxismo, não como correntes de movimentos sociais, mas como marxismo científico, como marxismo como teoria e método, certo? Como que ele surge na universidade hoje? Restrito, muito restrito, e principalmente nos cursos de ciências humanas, né? Nas ciências biológicas, nas ciências exatas, você não vai ver o pensamento marxista. Claro, o marxismo ele se propõe realmente como um princípio filosófico das ciências humanas, né? Apesar de que a ideia de, de método do marxismo, que é o materialismo dialético histórico, ele pode ser aplicado nas exatas, nas biológicas, onde for, né? Na análise de conceitos, por exemplo, mesmo assim, né? O que poderia se aplicar nas faculdades de exatas e de biológicas, mesmo assim, esse campo marxista está muito recluso nas faculdades de ciências humanas e não são, de novo, hegemonia. Nem todos os professores vão trabalhar com método marxista. Então, é principalmente isso. E qual a grande contribuição desse método, né? Então, a gente pode observar como o marxismo, dentro da universidade, tem contribuído com algumas questões que são trabalhadas desde que a teoria crítica existe. Não é? Por exemplo, a historicização da crítica, né? O movimento do conceito. Você pega lá o Adorno, né? Introdução à dialética, ele já fala logo no primeiro capítulo, né? Dialética, e aí ele está partindo de Hegel, mas para explicar depois o que vai ser o marxismo, né? Parte de um movimento do conceito, né? O conceito ele é historicizado, ele não é visto como uma categoria que, que está pairando, né, para além do tempo e do espaço. Ela faz parte de um contexto de tempo e de espaço. E por isso que o marxismo, como método, ele tem uma grande função de nos revelar como, através das palavras, dos conceitos, há certos movimentos na sociedade. Então, como algumas palavras surgem, né? Você vai ver, por exemplo, Lacan lá no Seminário 2 e mesmo Adorno, né? Vão comentar questões desse tipo. Quer dizer, Lacan mesmo ele vai falar do conceito de eu, lá no Seminário 2. Ele vai dizer, olha, depois que surge o conceito de eu, e Lacan, que é um cara muito influenciado pelo marxismo e pelo pensamento hegeliano, né? Ele vai dizer, depois que o conceito de eu surgiu, ficou muito fácil enxergar o eu na antiguidade. Tá todo mundo falando do eu, mas não, né? Quer dizer, depois que um conceito aparece, fica fácil enxergar aquilo que estava tentando, que outros tentavam dizer lá atrás, mas em outras palavras. Então, mesma coisa, homossexualidade, né? Homossexualidade é uma construção moderna, né? Da modernidade para a contemporaneidade. Quando a gente olha para trás, a gente começa a classificar a relação entre os gregos, né? Entre os homens gregos e as mulheres gregas de homossexuais, que era um termo que não existia. Ou seja, há um movimento de historicização, o conceito ele só faz sentido se historicizado, se ele for sujeito à sua época, à dinâmica do seu momento. Se ele se perde numa classificação metafísica que não dê conta de acompanhar os movimentos da história e do espaço, vale dizer que sempre deram mais importância à história, né? É que eu já compreendo que o espaço está incluído dentro da ideia de história, né? Mas sempre se preservou mais essa noção de história mesmo. Então eu preciso desse conceito flutuando, né? Se esse conceito não flutua nessas dimensões espaço-temporal, ele não pode ser dialetizado e, portanto, eu não posso compreendê-lo na sua totalidade. Então é muito importante com o método marxismo hoje, ele tem essa grande contribuição.
A crítica com crítica social do trabalho também muito importante. Né? Para além da crítica kantiana, que é muito importante, que é essa noção de observação dos limites, do até onde se pode conhecer, né? Da crítica da razão pura, é importante notar a crítica social do trabalho. Então, o marxismo ele introduz nas ciências humanas uma noção de crítica para transformação, né, que não existia no Kant. A não ser que fosse uma transformação, porque o Kant era idealista, né, uma transformação de ideias, né? Tudo bem, todo filósofo propõe algum tipo de transformação. Mas o Marx ele quer uma transformação efetiva da sociedade. E por isso o marxismo, já entrando numa outra questão importante, ele pensa teoria e prática, né? Uma praxis, ou seja, entende que o que é produzido na universidade não se desliga dos movimentos sociais. O que é produzido aqui é uma praxis, é teoria mais prática. A teoria que ela não diz respeito à prática efetiva, do concreto, ela não tem potencialidade de transformação. E aí, é claro, né? Surge muito aquela ideia de que uma gota de prática vale mais do que um oceano de teoria. Não é bem assim, né, pessoal? Né? Senão Marx ele teria a vida inteira, sei lá, participado de protestos, né? E como participou, né? Mas teria feito só isso, não teria escrito nada. Não é bem assim, né? Prática e teoria mantêm uma relação, né? Que geralmente cortam frases do Marx, tiram do contexto. Não era exatamente isso que o Marx estava pensando, né? De que a prática se sobrepõe à teoria. Essas coisas precisam ter um caminhar conjunto. É claro que ele estava convocando ali a uma prática efetiva, visto o fato de que os filósofos não tinham prática nenhuma. Queriam pensar o mundo, mas não transformá-lo, não é? E pensar o Marx como um autor que valoriza a teoria, né? Quer dizer, a gente não adianta querer sair nas ruas se a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? Precisa uma teoria que dê o embasamento necessário à compreensão desse movimento. Muito bem, então a ideia de praxis aí surge no marxismo com a grande contribuição. É uma contribuição que nem todo marxista segue, né? Que é uma tentativa de dizer, olha, o que você produz na universidade, logicamente, necessariamente, deve estar ligado com a nossa realidade prática, com uma interpretação de mundo com vias de transformação. As possibilidades concretas de uma transformação, de pensar o novo, de pensar novas dinâmicas, né? Muito bem. Marx também ele vai trazer ao marxismo, né, uma visão da história em sistema, com modo de produção. Isso é muito interessante. Isso vai fazer com que a história sofra toda uma revolução. Por exemplo, a história durante muito tempo foi feita a partir de personalidades, a partir de eventos, né? O Marx não, ele está entendendo a história como um sistema articulado na categoria de modo de produção. Cada modo de produção ele vai ditar, né, a partir de uma infraestrutura, que ele vai chamar infraestrutura como relações sociais de trabalho e como relação social entre as classes, daí ele dizer a história da humanidade é a história da luta de classes. Por quê? Já há uma visão sistêmica de que em cada modo de produção há uma forma de relação de trabalho, e essas formas de relação de trabalho levam a contradições que levam a uma luta de classes. E que essa luta de classe seria o motor da história, visto que uma classe, na tentativa de superar outra, traria novas propostas, novas proposições do movimento revolucionário, tiraria uma classe do poder, instituiria seu poder, ou, como no socialismo, comunismo, cultivariam uma sociedade sem classes, né? Então, essa visão estrutural é muito importante, ela permitiu uma abstração muito mais interessante para pensar a história do que, por exemplo, como se pensava, né? A gente pega lá a história da Inglaterra, do David Hume, né? Ou a Guerra do Peloponeso, do Tucídides, ou o próprio Heródoto, né? A gente vê que é uma história, e, inclusive, né? É uma história, para não perder o fio aqui, é uma história muito marcada por eventos, personalidades, né? Que é muito o modo como a gente continua trabalhando ainda no ensino médio, né? Como que a gente classifica no ensino médio a história, né? A gente fala, bom, Idade Antiga começa em 470 e começa em 4000, entre 4000 e 3500 antes de Cristo, conforme a escrita cuneiforme dos sumérios vai sendo desenvolvida. Em 476 depois de Cristo, quando os Érolos, com Odoacro, invadem Roma, né, destroem a capital do Império Romano do Ocidente, a gente tem o início da Idade Média. 1453, né, depois de Cristo, alguns relacionam a Guerra dos 100 Anos, outros à queda de Constantinopla, a gente teria o início da modernidade, 1789, Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa, e hoje estaríamos na Idade Contemporânea.
Mas vejam como essa forma de entender a história, ela está indo a partir de eventos. São eventos muito significativos, né? Sei lá, pega a queda de Constantinopla. Ela está ali na base, é um dos motivos, tem muitos outros, né? Das grandes navegações, né? O impedimento do comércio entre Ocidente e Oriente leva os europeus a se lançarem aos mares, procurarem rotas alternativas. Mas é um elemento, num mar de elementos, né? Fica uma história muito uma caricatura, uma coisa meio mal feita, uma coisa assim. E além do mais, muito precisa, né? Será que a história é assim precisa? Esse ano acabou, isso começou aquilo, com data, com dia, né? A queda de Constantinopla no dia tal, do ano tal. Será que é assim? Ah, agora começou a modernidade. Não é, e o próprio Marx não entendia dessa forma, né? O Marx ele vai dizer, existia o sistema escravista, existia o sistema de servidão, existia, então, escravismo, servidão, né, um modo de produção asiático, o capitalismo, né? E aí ele viria, o Marx faz uma espécie de teleologia da história, colocando que depois viria necessariamente o socialismo e o comunismo, né? E antes de tudo isso, o comunismo primitivo, né? Quer dizer, o paleolítico e o neolítico. E o Marx, então, ele faz essa periodização, portanto, com base num preceito histórico que leva em consideração os modos de produção. É um modo de produção escravista, modo de produção feudal ou de servidão, modo de produção asiático, um modo de produção capitalista, um modo de produção socialista. Então, ele está baseando sua perspectiva histórica no modo de produção, que é muito mais interessante, porque esses modos de produção eles são entendidos, inclusive, a partir de processos. Ou seja, não é que de um dia para o outro a gente deixou de ter o sistema escravista e foi o de servidão. Essas coisas vão se mesclando. Ah, uma transição saindo do escravismo, indo para o sistema servil, do sistema servil para o capitalismo. As coisas se mesclam, vão se misturando, numa transição que a gente não sabe nem localizar. A gente localiza em séculos, né? No século tal para o tal foi isso. Aí a gente começa a pesquisar, foram esses elementos, surgiram esses novos depois, né? Inclusive, é uma dimensão espacial, certo? Porque quando ele fala de modo de produção asiático, ele está dizendo isso, ó, enquanto tinha um modo de produção escravista ou modo de produção feudal, predominou numa outra região do mundo o asiático. Então, ele tem uma análise que é tanto no tempo quanto no espaço, que não coloca limites rígidos, né? Esse ano para esse acabou, que entende de forma processual e que entende de maneira estrutural, de modo que qualquer evento que eu analise no contexto desse modo de produção pode ser entendido como uma referência à luta de classes que se tinha naquela sociedade, as relações de trabalho, inclusive os desdobramentos da cultura, da política, da religião, para o Marx estão todos contidos nesse modo como se produz nessa sociedade, nessa infraestrutura, portanto, né? Infraestrutura que seria a relação de trabalho, mais a relação entre classes, ela explicaria a superestrutura, né? Que seria, portanto, a cultura, a religião, né? O pensamento, a filosofia, etc. Que é uma maneira muito mais científica de se observar o movimento histórico, porque pressupõe um sistema que é muito mais organizado, né? E muito mais palpável, sujeito ao seu tempo, né? Isso daqui faz parte desse momento histórico, né? Faz mais sentido observar assim. Então, muito bem. E aí, por fim, claro, já comentei sobre isso, mas por fim, pensar as possibilidades de transformações concretas do mundo e a felicidade, que é, mais uma vez, o que eu repito aqui várias vezes, está lá no Marcuse, né? Marcuse ele vai dizer que o objetivo da teoria crítica é você pensar as formas de transformar o mundo a partir de seus dados concretos e a felicidade, que é o que nos interessa, né? Inclusive, vamos ter um vídeo logo mais aí sobre felicidade, né? O que é felicidade, já que faz parte da teoria crítica. Pensar a felicidade é bom que a gente saiba, né? Então, é claro, né? O marxismo ele está preocupado fundamentalmente com o que há de concreto e possível na transformação do mundo e com a felicidade das pessoas, né? E aí, é claro, né? Aí a gente entra nessa questão do enfadonho. Tudo isso que eu falei até agora são as grandes contribuições do marxismo, mas há uma corrente de marxistas, né, de pessoas, agora analisando mais a figura das pessoas que fazem parte desse movimento, mais do que a teoria. Né? Na geografia mesmo, é importante notar como o marxismo surgiu como um ativismo, mais do que como uma teoria. Ele veio aqui para dar vazão a todo um sentimento justo
e necessário, né, de revolta contra as estruturas dominantes. Ele se encaixou nesse sentido, ele não foi trazido como, temos uma teoria, um método novo para pensar o mundo. Não. Nós temos aqui algo que explica a dimensão da nossa revolta, o que é muito bom, inclusive. Até porque dá uma outra perspectiva. Né? A gente começa a trabalhar esse marxismo, principalmente, de uma maneira muito interessante, que é na sua base concreta nacional. Que se fosse trazido como teoria e método, simplesmente a gente não trabalharia. Porque depende da realidade concreta do Brasil naquele momento para que ele fosse trazido como arma para criticar essa realidade. Então ele toma uma dimensão concreta muito importante para pensar o mundo subdesenvolvido. Tem trabalhos excelentes nesse sentido, falta muito chão ainda, mas tem trabalhos muito bons. Já, né, pelo fato de ter vindo nesse formato, a gente tem um lado ruim, né, que foi o fato de que nós ficamos um pouco atrasados em relação esse termo que eu usei, atrasados, às vezes dá um sentido meio teleológico. Não é necessariamente atrasados, mas a gente não acompanhou as inovações no campo marxista, de modo que hoje o que a gente vê na geografia é aquilo, não se trabalha nem com Lukács, que já é um muito antigo agora, né? O Lukács, Stephen Mesaros, ou os da Escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse, e até os mais recentes, aí Zizek, ou o Theo Habermas, o Theo Habermas a gente pode citar, né? A não ser trabalho esporadicamente, né? Pincelando alguma coisa, uma ideia ou outra, de maneira pouco estrutural, muito superficial. Nem o Milton Santos a gente trabalha direito, né? Mas imagina, então, esses outros, né? Então, a gente tem um marxismo enfadonho na figura do pensamento, antes de falar das pessoas, no sentido de que é um marxismo que não buscou acompanhar certas inovações no campo de pensamento. Agora, falando mais especificamente dos marxistas, né, mais do que do marxismo como teoria e método. O que a gente vê? É que enfadonho eu digo aqui no sentido de cansativo. Por quê? Se bem que cansar os outros às vezes é muito bom, né? Mas no sentido de cansativo, mas no mau sentido mesmo, né? O marxismo, ele se tornou, então eu analisei esse caráter enfadonho no pensamento para agora analisar esse caráter enfadonho nas pessoas, né? O marxismo, ele virou uma justificativa tanto para preguiça quanto para autopromoção, que é muito ruim, né? De preguiça no sentido de que nós teríamos, então, uma espécie de teleologia da história que diria, bom, agora não existem condições necessárias para a revolução, e aí, é claro, ao mesmo tempo em que nada pode ser feito, porque não existem condições necessárias para a revolução, a não ser ficar batendo, muitas vezes em espantalhos, ou ficar batendo em lugares, né, que não necessariamente vão nos levar a muitas direções, né? Então, ao invés de pensar a nossa realidade prática a partir de possibilidades concretas, muitas vezes é o marxismo que vai para um lado de fazer críticas estrondosas, né, sobre questões que não estão nos nossos limites de possibilidade de só de investigação, mas não de atuação, não de transformação. Então, muitas vezes atividades práticas nesse sentido são importantes, mas quando desvia o foco da possibilidade concreta, é um grande perigo. E a questão da autopromoção, né? Que há uma visão do marxista como aquele que é o líder da classe trabalhadora, né? Ele representa a classe trabalhadora, ele é a linha de frente. Ninguém elegeu vocês para líderes da classe trabalhadora. Ninguém elegeu e acredito que a maioria dos trabalhadores nem vão se identificar com a maioria da fala de vocês. Então, há muito movimento estudantil onde você vê pessoas associadas ao marxismo, né, que vem com essa espécie de autopromoção, né, não, estou aqui representando os interesses da classe trabalhadora. Eu mesmo penso o marxismo como uma teoria e método. Ninguém me elegeu para falar em nome da classe trabalhadora, eu não tenho nem competência, habilidade ou, inclusive, intenção de falar em nome da classe trabalhadora. Mas muitos têm. E por isso a gente tem não um marxismo, mas um marxista enfadonho nesse caso. Aquele que, rendido à preguiça, decide fazer o mais absurdo do que pode ser feito, ou não fazer nada, e aquele que, é claro que quando eu faço mais absurdo do que pode ser feito, eu já pressuponho que vai dar tudo errado, e por isso está tudo bem, eu vou lá, eu sei que vai dar errado. A perspectiva trágica, ela gera um conforto, né? Vai dar errado, pelo menos eu fiz. E quando eu faço numa perspectiva dessa liderança, né?
mais uma vez eu torno esse marxismo um pouco enfadonho, né? Não sou eu que estou representando os interesses, eu sou a linha de frente, eu penso em nome dos trabalhadores, não é assim. E muitas vezes descaracterizando até os pensamentos que surgem no interior da classe trabalhadora. É bom lembrar que no Brasil, os movimentos de esquerda sempre foram mais representativos dentro dos movimentos sociais da classe trabalhadora, de pensadores que surgem ali associados no interior desses movimentos do que da universidade. A universidade tem uma espécie de desligamento, de modo que essa praxis muitas vezes, na maioria das vezes, não se realiza. E é uma grande questão para a gente repensar o marxismo hoje. Como na sociedade brasileira aproximar essas ideias da classe trabalhadora, que é um desafio, claro, muito grande, não tenho a resposta para isso. Mas podemos pensar em conjunto. É isso, pessoal. O marxismo é uma ciência muito importante. Do ponto de vista das ciências sociais, é uma revolução. Eu trouxe alguns elementos apenas de como o marxismo ele trouxe para a gente elementos muito importantes para pensar a história da humanidade e trouxe elementos de como hoje, já no contexto brasileiro, principalmente na geografia, uma espécie de desligamento com o que foi escrito posteriormente a Marx, né? A gente continua ali na leitura e releitura do Capital, e, ao mesmo tempo, a figura dos marxistas universitários, que existem bons representantes desse marxismo universitário que pensam muito bem a teoria e o método marxista, que buscam a concreticidade das possibilidades do nosso momento, uma felicidade de fato, que não estão ali numa autopromoção de ser o líder de um movimento, né? Mas ao mesmo tempo que convive com todo esse marxismo enfadonho que é muito prejudicial na figura desses marxistas que, por preguiça, ou por autopromoção, deturpa um pouco a ideia do marxismo. É isso, pessoal. Até uma próxima.